Bem-vindo a mais uma edição do Integrity Videocast. Hoje recebemos a escritora moçambicana Sônia Muyanga, conhecida no mundo artístico como Lily Maxwell. Olá, Lily, seja bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada pelo convite. Gostaria de começar com uma pergunta de personalidade. Quem é Lily Maxwell? Como se vê? Como se define? Bom, eu prefiro pensar que a Lily e a Sônia são pessoas diferentes. Enquanto que a Sônia é mais prática, eu gosto de números, gosto de lógica. A Lily já é mais subjetiva, mais romântica, vive no mundo da fantasia. Então, quando eu estou a escrever, eu separo muito essas duas pessoas. Por quê? Por que a escolha de um pseudônimo? Por que não assinar os seus próprios livros como Sônia? Para manter o anonimato primeiro, porque eu não queria que ninguém soubesse que era eu. Eu comecei a publicar no Facebook. E queria preservar, né, a minha imagem, mas também pelo mistério. Por muito tempo, eu acho que eu publiquei umas 3, 4 histórias e havia sempre uma especulação. Talvez a escritora nem era moçambicana, era brasileira, então ficava sempre esse mistério. Ótimo, eu acho interessante porque a Sônia é uma pessoa das ciências, mas a Lily não, é uma pessoa sonhadora, é uma pessoa que escreve, então não há, como é que consegue conciliar os dois, como é que consegue conciliar os números e as letras? Na verdade nem eu sei, mas escrever é uma coisa que tá dentro de mim, acho. Porque eu, quando comecei a escrever, eu achei que eu ia escrever uma história, 2, depois talvez fosse perder o interesse ou fosse achar complicado. Na verdade, eu impus-me um desafio de escrever uma história completa, não só aqueles meus rabiscos. E quando a primeira história nasceu, eu disse, eu posso fazer isto. Então, continuei. E agora é difícil eu parar. Só para ter ideia, de 2019 até aqui, eu escrevi 17 histórias. E quando eu penso em parar, sempre surge uma ideia nova. Eu estou andando na rua, de repente, eu podia escrever sobre isto. Então faço umas anotações, depois começo a investigar e sai assim. E quando é que surge esse gosto pela escrita? Quando é que começa a escrever? Na verdade, eu sempre gostei de rabiscar. Eu acho que tenho uma imaginação fértil desde que eu era adolescente. No tempo em que nós escrevíamos nos diários, etc. Então, claro que escrevia uma parte, né, da minha vida, etc. Depois metia lá um monte de fantasias. E foi assim. Por muito tempo eu tive muitos manuscritos perdidos e depois comecei a juntar e acrescentar coisas. Cada vez que eu fosse crescendo, as histórias melhoravam mais um pouco. Até que eu decidi começar a publicar no Facebook. Vamos logo falar sobre os seus livros. A obra Pedaços de um Coração Partido. Esse foi o meu primeiro bebê. E o primeiro a gente nunca esquece. E a Lily tentou publicar no país ou foi trabalhando diretamente com as editoras internacionais? Procurei algumas editoras, algumas me diziam, não estamos a receber manuscritos, outras... tens que esperar até nós publicarmos uma antologia para participar e depois vamos ver como é que é o trabalho. Por acaso participei de uma antologia acho que é da Colera Editores, sim, da Colera, que era sobre um samurai moçambicano. Participei, por acaso passei a fase seguinte e fui parte da lista dos escritores que foram publicados, das histórias que foram publicadas. E também tentei umas outras editoras em que tentei participar de antologias, mas depois a forma de seleção não estava clara e depois acabei desistindo e deixei assim mesmo. Também mandei manuscritos para algumas que recebiam e depois queriam mudar totalmente o que eu tinha escrito e não era isso que eu estava à procura. A Sônia, ou Lily, tocou num assunto muito importante, que é o fato de ser leitora. Eu vi uma vez que alguns escritores não leem, estão mais preocupados em escrever. Será que isso também não é um entrave para termos livros de qualidade, conteúdos de qualidade? Porque é preciso beber dos outros antes de trazer o nosso produto. Eu leio muito. eu leio muito. Eu acho que eu leio mais do que escrevo até.
Eu leio muito, eu gosto de romances, gosto de livros de fantasia, sou fã de Harry Potter, li Harry Potter toda a minha... Eu também. minha adolescência e juventude, sou muito fã de livros de fantasia, mas também gosto de romances policiais, como o romance de Dan Brown, a coleção desde o Código da Vinci até, também li muito, são livros que eu gosto. Gosto de escritores moçambicanos, gosto da Paulina, gosto do Miyakoto. Agora estou a ler obras da Virgília também, porque estamos a trabalhar juntas e eu decidi conhecer um pouco daquilo que ela escreve. E mesmo a minha própria escrita é inspiração de outros escritores. Nós estamos numa época digital. As pessoas passam muito tempo no computador, no celular. Como é que tem feito para expandir o seu trabalho num momento como esse? Tem usado as TICs a seu favor? Uma das coisas que impulsionou muito a minha carreira nos últimos anos foi digitalizar o trabalho. Com a pandemia, as pessoas estavam confinadas, o número de pessoas que voltou a ler aumentou consideravelmente. Em 2020 eu me associei a uma plataforma digital moçambicana, que é a The Book. Uma pessoa que eu respeito muito, gosto muito, o Admilson Pila, que teve uma ideia em fazer uma plataforma como o Wattpad ou o Amazon Kindle, mas que fosse moçambicana e que pudesse trazer talentos desconhecidos. Quando ele me contactou a primeira vez, ele ainda nem tinha lançado a plataforma, mas ele me convidou para fazer parte e disse: eu tenho essa ideia, gostaria de fazer isto, e queria saber se eu podia colocar lá um dos teus livros, esses que já publicaste no Facebook. Eu disse que sim, nós nem nos conhecíamos, falamos no Facebook. Eu disse que sim, ele nem acreditou. Então, depois começamos a conversar e tal, mandei o primeiro livro e depois foi o segundo. Agora eu tenho 5 livros na The Book. Agora, falando especificamente dos desafios de ser escritora em Moçambique, porque nós temos uma imagem, ou disse, que poucos leem nesse país. Como é escrever num país em que a maioria das pessoas não lê e as pessoas que leem são normalmente mais velhas, mais crescidas? Como é que é? É um desafio, mas isso nos remete ao fato de não só culparmos as pessoas de não lerem, mas talvez nós não sejamos a cativar o leitor para ler as nossas obras. Sim. Porque também tem esse lado. Você quer que as pessoas leiam, mas depois você pergunta: o que eu escrevo mantém a pessoa interessada? Se ele pegar o meu livro e ler o primeiro capítulo, vai querer ler o segundo. Porque tem esse lado também. E tem o lado financeiro. Porque nós não temos muito apoio das editoras nacionais, os livros acabam ficando caros. Eu, se tivesse publicado o meu livro cá, o meu livro custaria talvez metade do preço que ele custa agora para eu ter publicado fora. Porque tem os custos de mandar vir os livros, você tem que pagar o transporte de lá até aqui, depois quando passa para a alfândega você tem que pagar imposto às vezes. Então, esses custos todos tornam o livro caro. E quando o livro fica caro, não é qualquer pessoa que tem acesso a esse livro. Como é que a Lili olha para a literatura moçambicana nesse momento? Acha que estamos num bom caminho ou nem por isso? Eu acho que ainda há muito trabalho para se fazer. Primeiro porque nós temos que sair de uma linha de escritores que já vinham fazendo o seu trabalho. Então, parece que nós temos que continuar a imitar o que eles faziam quando nós já temos nossas próprias ideias, nossos pensamentos. E não só, nós vivemos numa outra época. E alguém tem que escrever sobre esta época em que estamos, porque depois vai passar e vem uma nova. Se nós soubermos como eles viveram, porque eles escreveram, então nós temos que escrever também a nossa realidade. Mas aqui no nosso país é muito... parece tabu tu quereres modernizar a literatura. Ok. E como é que os escritores emergentes podem mudar este cenário? Como é que eles podem trabalhar para que se aceite melhor novos conteúdos, conteúdos atuais, conteúdos sobre o momento presente? Uma revolução não se faz num dia, leva anos. Então, nós não podemos desistir. Temos que continuar a fazer o nosso trabalho, continuar a
colocar lá as nossas ideias, nos pensamentos. Temos que fazer parte também do núcleo desses artistas, temos que fazer parte da associação de escritores, temos que conviver com essas pessoas para mostrar a eles que nós estamos aqui, viemos para ficar e que o que nós fazemos é arte também. E a Lili concorda que a falta de criatividade que alguns escritores emergentes são acusados, né, tem realmente a ver com pouca leitura, ou é essa modernidade que não está a ser bem assumida, não está a ser aceita? Eu acho que isso é relativo, cada caso é um caso. Pode ser que tenha realmente a ver com pouca leitura, mas também que seja por conta da modernidade. Então, quando você não escreve num português muito elaborado e tal, parece que você não fez uma investigação, não estudou para escrever aquele livro. Mas, às vezes, as pessoas querem ler um livro que seja fácil, que seja simples, que seja leve e querem encontrar lá alguns traços dessa nossa vivência, dessa nossa modernidade. Mas a Lili teve um longo percurso para publicar como editora moçambicana. Nesse contexto, será que vale a pena mesmo continuarmos a tentar publicar os livros com editoras moçambicanas? Eu aconselho quem está a tentar a não desistir. Afinal de contas, nós temos que apostar no que é nosso. É importante. E não só, se as editoras começassem a ver os novos talentos e investissem neles, talvez esse tabu todo de editoras moçambicanas já acabasse. Os outros também, se vissem os amigos já apostarem, iriam também querer apostar numa editora nacional. Nesta primeira parte, conhecemos a história da Sônia enquanto escritora e o seu percurso. Na segunda parte, vamos falar um pouco sobre os desafios de ser mulher no mundo da literatura. Vamos a um breve intervalo e voltamos já já. Estamos de volta à segunda e última parte do nosso programa e vamos continuar a conversa com a escritora Sônia. Então agora vamos falar um bocadinho do ser mulher escritora em Moçambique. Estamos num país patriarcal, onde a maioria das pessoas menospreza a mulher pelo simples fato de ser mulher. Será que a Lili não passou por nenhum constrangimento por ser mulher, escritora e ter várias outras atividades? Em África, sendo mulher, já é uma luta grande. Você nasce e tem que ser... Já te atribuem tarefas, né? A partir do momento que você nasce mulher, você sabe que tem que aprender a lidar com a casa, a administrar o lar e etc. Essas coisas todas te ensinam quando você está a crescer. Mas porque os tempos mudaram, você também tem que ir à escola, tem que ter uma profissão, tem que ter teu próprio sustento. E depois você vai perseguir carreira, e depois vai perseguir a vida pessoal, que é marido, filhos, etc. Para você se sentir uma mulher completa, você tem que ter isso tudo. E depois, ser escritora em Moçambique. Primeiro, sou jovem. Então, já é um desafio ser escritora jovem em Moçambique. E sou mulher, que também é um desafio, porque não temos tantas mulheres assim na literatura. Temos até mais a fazerem poesia. Na prosa, contam-se aos dedos. Então, já somos um número reduzido. Como é que conseguiu conciliar isso? Ou melhor, no mundo da literatura, foi bem acolhida sendo mulher, escrevendo prosa? Eu não sei se já fui acolhida. Eu acho que estou a correr atrás, né, do sonho ainda. Ainda tenho muito trabalho pela frente. Que mudanças gostaria de ver na literatura moçambicana como uma escritora? Primeiro, a questão das editoras. Eu acho que os escritores precisam ser abraçados. Há muito talento, muito bom talento, que está a ser desperdiçado porque as editoras não nos abraçam como deveriam. E também a questão de não ter tantos leitores assim.
Um país em que não se lê é um país ignorante, morto. Nós temos que ler, nós temos que ter o hábito de ler. Não podemos ser contadas as coisas. Tipo, alguém chega e te conta uma coisa, já mudou, já acrescentou, diminuiu alguma coisa. Nós somos obrigados a acreditar porque não lemos. Sim. Então, é importante você ter o gosto pela leitura, não só de livro, mas em tudo. Jornal, acho que perdeu-se o gosto por ler o jornal. Nós ficamos a assistir os vídeos em vez de ler o jornal. Então, temos que recuperar isso. Mas eu acredito que o problema da leitura está ligado também às nossas raízes. Nós não temos como hábito ler e não passamos isso para frente, porque não fazemos. Como é que podemos mudar isso? Como é que os escritores podem mudar isso? Porque é uma coisa que eu não trago de casa, eu não fui ensinada a ler. Então eu também não vou passar para os meus filhos. Bom, agora há alguns eventos que fazem, mesmo na EMO, a ETAL tem um programa muito interessante de ler nas férias, é um concurso que eles fazem para jovens, ler nas férias. Então, tu tens uma obra e tu fazes o resumo da história para tu comprovares que leste a história e o melhor resumo acho que ganha, acho que é por aí. Mas é bem interessante porque incentiva os jovens a lerem nas férias, em vez de você estar aí a passear, não que passear não seja bom, mas também podes sentar e ler um livro e isso faz com que você ganhe o gosto de ler, porque você pode entrar para o concurso, enquanto você não tem gosto por ler, mas depois você acaba adquirindo gosto por estar a tentar ganhar o prêmio. A Lili, enquanto escritora, tem feito alguma coisa? Eu nem tanto, porque eu publico mais nas redes sociais. É verdade que o formato com que eu publico nas redes sociais é muito bom, porque eu ponho um capítulo de cada vez. Então a pessoa lê um capítulo, depois, no fim, a maneira como eu termino a história te faz voltar amanhã para vir ler. Qual é o conselho que daria aos escritores emergentes? Eu aconselharia a pessoa, primeiro, se escreve por amor, se é aquilo que gosta, não desista. Não desista, investigue muito, investigue editoras moçambicanas, investigue fora do país, faça alguma coisa, mas não desista de tornar esse sonho uma realidade. Lili, nós estamos infelizmente no fim da nossa conversa e queríamos dar esse espaço para deixar últimas considerações. Para mim foi um prazer estar aqui, uma experiência muito boa, muito obrigada. Tenho que agradecer a Virgília, porque ela é quem me indicou para estar aqui e ela tem sido fenomenal no trabalho que estamos a fazer juntas e aprendi muitas coisas com ela. Agradecer também a todas as pessoas que leem as minhas obras e me apoiam, me incentivam e não me deixam desistir mesmo naqueles dias em que eu estou com muita preguiça. Minhas leitoras me mandam mensagem, quer dizer, afinal esse capítulo não vai ser publicado hoje, o que se passa? Então, essas pessoas, elas só não sabem que são elas que me fazem ter vontade todos os dias de sentar, escrever e publicar, porque eu faço diferença na vida delas. Encerramos essa edição do nosso programa com uma lição. Mesmo em meio às dificuldades, não devemos desistir dos nossos sonhos. Acompanhe os nossos conteúdos nas plataformas digitais do Media Lab, Facebook e YouTube. Fique bem, até lá!